Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisarmos o Grande Prémio da Áustria. Estamos a gravar este episódio ao contrário do que é normal por motivos de força maior, mas cá estamos e aqui estamos. João Amaral, bem-vindo e obrigada Obrigado. por te juntares a mim. Antes de analisarmos o Grande Prémio, só aqui uma curta passagem pela tabela de pontuação. No que diz respeito aos pilotos, Max Verstappen continua a liderar o campeonato com 237 pontos, à frente de Lando Norris com 156 pontos, que segue em segundo lugar, à frente de Charles Leclerc com 150 pontos. Em terceiro lugar, não há alterações nesta tabela, porque apesar da desistência de Lando Norris ou do abandono de Lando Norris na corrida de domingo, Charles Leclerc também não teve um fim de semana particularmente simpático e o piloto da McLaren ainda consegue pontos na corrida sprint. Carlos Sainz segue em quarto lugar com 135 pontos, à frente de Sérgio Pérez com 118 pontos em quinto lugar. Sexto lugar para Oscar Piastri com 112 pontos, tem mais um ponto do que George Russell com 111 pontos, que está em sétimo lugar. Lewis Hamilton e Fernando Alonso em oitavo e nono lugar, um com 85 pontos, Alonso com 41 pontos e a fechar o top 10 Yuki Tsunoda com 19 pontos. No campeonato de construtores, igualmente liderado pela Red Bull com 355 pontos, a Ferrari tem 291 pontos, a McLaren em terceiro lugar com 268 pontos. Vamos olhar para o Grande Prémio e começar pelo momento alto do Grande Prémio, que é a colisão entre Max Verstappen e Lando Norris. João Amaral, sem indiretamente ao osso, a culpa é de Max Verstappen ou aquele momento faz parte das corridas? A culpa morreu solteira. Bom dia, Inês. Bom Bom dia a quem dia. nos está a seguir. Gosto que comecemos logo por ir ao essencial e, portanto, começarmos por falar dos dois pilotos, um que acabou em quinto lugar e o outro não acabou de todo, acho bem. Até porque foram eles que animaram a corrida e foram dos dois principais animadores Eu do fim peço de semana. desculpa a George Russell, mas fala-se Não, mais com sobre certeza. esse Claro, e momento com do razão. que, Faz muito bem. do Sim, que da vitória. já falamos do vencedor do Grande Prémio. Caiu-lhe um bocadinho no colo, mas é preciso estar lá para isso. Respondendo diretamente à tua pergunta e para não fugir à resposta à tua pergunta. Não, a responsabilidade maior é do Max Verstappen, sim, não tenho a menor dúvida disso. É ele que se chega para a esquerda. No momento do contacto, é ele que se chega para a esquerda e ele chega-se para a esquerda. É factual, é físico. Faz-me alguma confusão que ao fim destes dias, nós estamos a gravar isto, enfim, 2 dias depois do Grande Prémio da Áustria, ainda haja tanto debate para saber se ele se chegou para a esquerda na travagem ou não. Sim, ele chegou-se para a esquerda na travagem, não há maneira de ter duas opiniões sobre isto. Nós podemos ter opinião sobre muita coisa que é subjetiva. Sobre aquilo que é objetivo, não. Ele chegou-se para a esquerda na travagem. Pronto. Dito isto, cometeu um crime de lesa majestade. Não é um acidente que acontece numa corrida. Ele fez uma defesa muito musculada da posição, até porque o carro dele estava francamente mais lento que o do Lando Norris naquela altura. O que isso, sim, para mim é digno de uma análise. Essa que sim devia durar dias e dias e dias, não tanto aquilo que eles fizeram em pista. Aquilo que eles fizeram em pista foi relativamente banal dentro do que já vimos acontecer em pista. Tentar perceber porque é que o Red Bull, desde que para nas boxes, se transforma num carro tão lento, é que é uma coisa que me faz confusão, confesso-te. Podemos ir aí, mas guarda este apontamento para ti. Não é a Sim, primeira vez que vemos na fase final de uma corrida sim, o Red Bull a ficar mais lento não do que é. o McLaren. Não é, de facto. O João Carlos Costa tem dito várias vezes que o carro com depósitos vazios é menos eficaz que o McLaren, é possível. Não sei se é menos eficaz em geral, se é a carga aerodinâmica que é menor num carro que depende. Todos os carros dependem muito da carga aerodinâmica, mas o Red Bull mais que os outros, e portanto, porventura, com menos peso, essa carga aerodinâmica faz-se sentir menos. Se trata menos bem os pneus, se porventura tem menos contacto de borracha com a pista, a verdade é que o carro ficou muito menos eficaz. Ele queixou-se disso, aliás. E esse é um ponto importante do fim de semana também, a quantidade de queixas que os pilotos continuam a fazer na rádio. Confesso que fez alguma confusão. O Max, enfim, fez as queixas relativamente normais. O Lando, quando está no meio do duelo com ele, ainda encontra espaço para se queixar, o que me espanta de duas formas. Uma, como é que um homem que está naquele momento de stress ainda tem capacidade para raciocinar e fazer a queixa, elogio para o Lando Norris. Dois, já estava um bocadinho farto de ouvir as queixas, eu queria mesmo é que eles lutassem e lutaram.
Dito isto, as tentativas de ultrapassagem do Norris foram perfeitamente normais. O Max queixa-se que ele fez dive bomb. Sim, quer dizer, é um bocadinho hipócrita da Max queixar-se que ele fez dive bomb. Todos nos rimos nessa parte. Sim, quer dizer, o homem dos dive bombs, o rei dos dive bombs a queixar-se que alguém lhe fez isso a ele, é perfeitamente normal. E depois no momento em que ele está a tentar fazer-lhe a tesoura no gancho, porque também já li muita gente, muito boa gente, dizer que ele tentou ultrapassar por fora. Não, ninguém tenta ultrapassar por fora num gancho. Nenhum piloto, nem é de Fórmula 1, nem é de Fórmula 2, nem é de Fórmula 3, nem é de Fórmula Kart. Nenhum piloto de kart tenta ultrapassar por fora num gancho, porque para isso é preciso que o carro que está a entrar no gancho esteja parado. Aquilo que ele tentou fazer foi obrigar o Verstappen a entrar por dentro no gancho, perder a tração e a melhor trajetória é a saída do gancho, para depois lhe fazer aquilo que se chama uma tesoura, colocar-se do lado direito dele e ultrapassá-lo na travagem para a curva 4. E é nesse momento que o Verstappen se chega para a esquerda, o contacto é muito ligeiro, portanto, em direito, para utilizar um conceito muito chato, costuma falar-se de crimes agravados pelo resultado, o que significa que se comete um crime, neste caso não foi um crime, foi apenas uma... Ele fez aquilo que não podia fazer, que era virar sob travagem, e depois essa pequena, seja um crime que é muito grave, seja uma pequena contraordenação que foi o que ele fez, tem um resultado muito mais grave, e teve, que foi de facto os pneus furarem de ambos os carros. O pneu do Norris, para além de furar, provocou-lhe danos extensíssimos no carro. No caso do Verstappen teve mais sorte e foi apenas um furo, mas a consequência foi muito pior do que a atitude. A atitude foi penalizável, foi, por isso é que ele foi penalizado. Está certo, os 10 segundos são aquilo que tem sido atribuído em casos destes em que pilotos se mexem sob travagem. Podemos dizer, mas houve sanções muito mais graves para coisas muito menos graves. E eu lembro-me imediatamente do Fernando Alonso e do Grande Prémio da Austrália. Certo, mas uma má decisão não tem que fazer duas más decisões. E, portanto, a penalização é perfeitamente justa. As pessoas dizem, mas não teve consequência nenhuma porque quem vinha atrás estava tão atrás que isso não provoca nenhum... Ou seja, não tem nenhuma consequência. Sim, não é a primeira vez que vemos isso acontecer, também na Fórmula 1, quer dizer, vamos chegar a Silverstone, onde há 3 anos já vimos um acidente grave, e a penalização que foi dada na altura ao Hamilton, que foi justa no sentido de ele ser penalizado, também não teve consequência nenhuma. Portanto, certo. Não por aí, não vamos por aí. A penalização é justa, e ele não se devia ter mexido sob travagem, não, até porque aquilo que mais me irrita, confesso, é ter-nos privado daquele duelo durante mais umas quantas voltas. Isso era o que eu queria ter visto. Quanto ao mais, acontece, eles são homenzinhos, acho que há ali uma parte psicológica importante e isto é relevante, nós estivemos aqui a falar sobre isso da última vez que fizemos um debrief, que é a história do Norris ter que crescer, crescer pelos no peito e bater o pé ao Verstappen. E eu acho que foi isso que aconteceu. Por uma vez, há ali uma parte de ego muito importante em que ele diz, eu não vou tirar daqui o carro. E isso pode ter agravado também o acidente. Pode. O Lando Norris, se já tivesse passado essa barreira psicológica, se calhar teria chegado o carro ligeiramente mais para a esquerda, ainda que não saísse de pista porque já não podia. Já tinha, aliás, sobre ele uma investigação por violação de limites de pista, mas podia ter chegado o carro ligeiramente mais à esquerda para fazer melhor a trajetória. Admito perfeitamente bem que não o tenha feito, porque tudo aquilo que nós dissemos ao longo deste tempo, ele também lê aquilo que se escreve sobre ele também saberá que o Verstappen olha para ele como manteiga no verão, não é? É molinho, é macio. E portanto ele tem que descobrir, e o Verstappen funciona muito assim, tem que descobrir que ali há uma barreira e que daquela barreira ele não pode passar. Ele não faz isso com o Charles Leclerc, ele tenta fazer isso com o Hamilton e as coisas correm mal. Portanto, eu acho que o respeito que eles têm entre eles, não apenas o pessoal e de amizade, esse existe, mas é que como pilotos tem que se ganhar nestas coisas. E portanto, pena por não ter visto mais duelo. Deixemos de fazer disto assim o maior acidente que há na história da Fórmula 1. Isso só é prova que nós não temos visto lutas em pista. Fez ontem 45 anos que o Villeneuve e o Arnoux em Dijon andaram 5 voltas a bater roda com roda, a sair de pista, ninguém os penalizou e achamos que é um dos momentos mais míticos da história da Fórmula 1. Portanto, olhemos para as coisas com essa distância. Desculpa. Nós ainda assim voltamos a ouvir uma onda de críticas à forma de condução de Max Verstappen, recuperando lutas que teve com Lewis Hamilton, com Charles Leclerc. Acontece que no Grande Prémio de Espanha, foi na semana passada, o Lando Norris empurra ligeiramente o Verstappen para a relva. Por acaso não aconteceu nada, já vimos 2 companheiros de equipa despistarem-se em pista por colocarem os pneus na mesma zona do circuito. Mas a minha pergunta é se o Verstappen neste Grande Prémio jogou pelas mesmas linhas que o Lando Norris jogou o fim de semana passado, com a diferença de que este fim de semana os dois se tocaram e no fim de semana passado
não aconteceu nada. Eu percebo a tua pergunta. Eu tenho dificuldade em dizer se foram as mesmas linhas ou não. Eu acho, vamos lá ver, pegando antes da pergunta, pegando no contexto que tu muito bem deste, o rol de críticas que se houve ao Max Verstappen, eu tenho muita dificuldade em dizer, mas ele já era assim há não sei quantos anos. Ele é assim desde o início. Ele é um piloto agressivo, ele é um piloto francamente duro. Volto a dizer, cometeu o erro de se mexer sob travagem. Há quem diga que ele se mexeu mais de uma vez sob travagem, o próprio Norris diz isso, e se é assim, esse sim é um erro constante que ele tem que deixar de cometer, como o Michael Schumacher cometia. Ninguém diz que o Michael Schumacher não era um piloto extraordinário, mas cometia, quer dizer, não há dúvida disso. Se a semana passada, no arranque do Grande Prémio de Espanha, o Norris fez a mesma coisa, lá está, o Norris é desse ponto de vista um bocadinho inconsistente, porque o Norris empurrou para a relva, é verdade, no arranque, mas depois, quando chegamos à primeira curva, trava 50 metros antes do que devia, e isso acaba por marcar depois a posição dele à partida e toda a corrida. O Verstappen fez na Áustria aquilo que ele faz em duelo, é tão duro quanto pode ser, foi mais duro do que devia, razão pela qual foi aliás penalizado, mas não o vi fazer nada que permita fazer aquilo que a imprensa inglesa sobretudo fez. A imprensa inglesa ainda está um bocadinho ressabiada com 2021 e vieram buscar todo o precedente e tudo aquilo que se passou em 2021. Analisemos as coisas pelo que elas são e não façamos disto mais do que é, nem dos outros santinhos. O Hamilton fez coisas destas vezes sem conta. Está certo, eles são pilotos, é para isso que eles são pagos, é para lutar. Preferia que ele não tivesse feito aquilo para termos mais duelos. Sim, volto a dizer, foi um erro do Max Verstappen e por isso ele foi penalizado. Ele é principal responsável por aquilo? É, com certeza que sim. A história da Fórmula 1 não vai mudar por causa disso. Não, tenho esperança de que a barreira psicológica que o Norris tinha tenha desaparecido e que daqui para a frente tenhamos verdadeira luta em pista e fora de pista, porque o André Stella, aliás, pelas declarações que faz, o André Stella é um tipo francamente ponderado, não é propriamente um homem de estados de alma, prova que a McLaren e a Red Bull já se veem como rivais e isso, para mim, como fã, é o melhor sinal que podemos ter porque temos muito campeonato pela frente. Desse ponto de vista é francamente bom termos um calendário tão comprido e vamos ter luta até ao fim, e isso agrada. Eu no fim de semana passado perguntava-te pelo um bocadinho o lado psicológico e pegava na amizade entre Lando Norris e Verstappen para te perguntar se isso poderia condicionar de alguma forma Lando Norris em pista. Volto a recuperar mais ou menos essa ideia e a olhar um bocadinho para o lado mais pessoal entre os dois pilotos. Este momento foi o fim de uma bela amizade e a pensar nas lutas em pista, ainda bem que sim, ou não? Se vamos ter mais lutas em pista, é bom. Espero que não seja o fim da amizade. Acho que a amizade não deve acabar por isso. Seguramente vai mudar, porque as declarações que eles fizeram no fim da corrida, e devo dizer que desse ponto de vista, as do Max Verstappen, muito mais adultas do que as do Lando Norris. Não porque o Lando Norris tenha dito algum disparate, mas o Lando Norris fala muito a quente e, portanto, diz, se ele não assumir que cometeu ali um erro e que a responsabilidade é dele, perco muito respeito por ele. Ele não tem que dizer isso à imprensa, ele tem que dizer isso ao Max Verstappen. Ele à imprensa só tem que dizer qualquer coisa como, sim, vocês viram o que aconteceu, o responsável é ele, falaremos sobre isso. Que no fundo, tirando a primeira parte, é o que o Verstappen diz. Eu tenho que ver as coisas mais a frio, nós vamos falar mais a frio, não agora. E isso é ótimo. A amizade não tem que acabar, mas eu acho que destas declarações resulta muito claro que há uma diferença na forma como ambos se veem um ao outro, porque o Verstappen respeita o Norris como pessoa, é amigo dele, mas tem ideia quase, quase definitiva de que olhava para ele como um piloto macio, não éramos só nós que víamos isso, e eu acho que vai deixar de olhar. E o Norris respeita o Verstappen, eu acho que o admira como piloto, mas quer que ele o veja como um adversário. E, portanto, isso também vai mudar. Espero que isso não signifique o fim da amizade. Acho que as coisas mais parvas... Vamos lá ver. É óbvio que eles vivem para isto e que isto é um negócio multimilionário e que aquilo que eles mais querem na vida é ganhar e ser campeões do mundo. A vida vai correr depois deles fazerem tudo isto e, portanto, se conseguirem ser amigos, muito bem. O problema grave é que hoje em dia se confunde muito amizade com ser bonzinho e ser, desculpa a expressão, totó. Não tem que ser totós. Eles têm que ser rivais,
leais um para com o outro, mas podem perfeitamente bem ser amigos. Acho que o fim da amizade entre o Hamilton e o Rosberg, por exemplo, que bateram naquela mesma curva em 2016, não começa ali sequer, começa quando eles são rivais e quando pela primeira vez têm a hipótese de ser campeões do mundo porque estão a conduzir o mesmo carro. E tenho pena, confesso-te, porque volto ao mesmo, acho que a vida é mais importante que tudo o resto. E não saberem distinguir uma coisa e outra é mau. Às vezes com estas coisas também se percebe como é que os outros nos veem a nós, não é? Agora, eu de Fórmula 1, eu nunca sentei, desculpa a expressão, um rabo num Fórmula 1 e não faço ideia do que seja a pressão que eles têm. Sobre a vida e sobre a amizade, todos sabemos mais ou menos a mesma coisa, portanto, não, aí não precisamos de estar em diferença de experiência para com eles. A forma como as pessoas nos veem também se revela nestes momentos, e se o Verstappen manifestar respeito para com ele, respeito pessoal, mas for um adversário legal, e o Norris a mesma coisa com o Verstappen, não vejo porque é que há de acabar a amizade. Agora, serem todos amiguinhos e ser um jardim de flores e andarem todos de mão dada quando estão em pista e deixarem-se passar uns aos outros, aliás, o Verstappen responde isso francamente bem, já não sei se é no fim da sprint, alguém lhe diz, ou no fim da corrida, mas quer dizer, você está à frente do campeonato, podia ter deixado passar, ele disse, podia, também É no podia não fim. aparecer, é no fim da corrida, não é? Podia É, não aparecer e era mais fácil para toda a gente, quando é a expressão que nós utilizamos muitas vezes, quando fecham a viseira, é para ganhar, ponto. Não há amizades. E ao longo destes 70 e muitos anos de Fórmula 1, muito boa gente foi amiga e foram rivais duríssimos. Se nós achamos que isto é assim hoje, nos anos 50 era muito mais, porque eles eram verdadeiramente amigos, até porque não sabiam quando é que algum deles ia morrer na semana seguinte ou no fim de semana seguinte, ou coisa que o valha, eram mesmo amigos, e em pista não havia quartel, não havia sentido entortado a ninguém. Portanto, bola para a frente e vejamos um ótimo Grande Prémio de Inglaterra desse ponto de vista. Houve um acidente, foi pena, podíamos ter visto aquilo durante mais umas quantas voltas, não vimos. Foi corrida, apesar de tudo, nessas últimas 20 voltas, foi fabulosa e eu acho que todos nós ficámos contentes. Na parte anterior, nem tanto, até me deu para adormecer. exatamente. E vamos olhar para a corrida que ganha uma nova vida com a segunda paragem de Max Verstappen e de Lando Norris. Max, quando para pela segunda vez, tem uma vantagem relativamente confortável para Lando Norris de quase 7 segundos. A paragem corre francamente mal, tanto a de Max, aliás, como a de Sérgio Pérez logo a seguir, problemas no traseiro direito e a vantagem que o piloto da Red Bull construiu para o piloto da McLaren esfuma-se para os 3 segundos. Tu há pouco referias que o carro, para além deste problema nas boxes, estava mais lento. Uhum, Eu creio que o Verstappen estava a utilizar um jogo de médios já usado, verdade. enquanto o Norris estava a usar Novo. um jogo de médios novo. E a minha pergunta é precisamente por aí: se o erro da Red Bull no que diz respeito à estratégia, e nós tivemos o Verstappen ao longo da corrida a reclamar muitas vezes no rádio com os timings das paragens, mas se o erro estratégico da Red Bull começa quando decidem guardar 2 jogos novos de duros para a corrida, em vez de 2 jogos novos de médios para a corrida. Sim, isso não terá ajudado, seguramente. Ou seja, eu tenho a certeza que ele preferia ter um jogo de médios novos no momento em que parou para se defender do Norris. Confesso-te que não acho que seja só essa a diferença. Ou seja, isso podia fazer diferença mais para o fim da corrida, sobretudo, e não naquele momento em que eles param, e há aquela diferença tremenda. Ele já se vem a queixar dos pneus antes, aliás, antes de parar ele já diz que os pneus deixaram de funcionar, ainda são duros. Quando calça os médios usados, continua a queixar-se que os pneus não funcionam. Mal sai da box, na volta de saída, tem uma bloqueia a roda frente esquerda na travagem para a curva 4, sai muito largo, por pouco não vai à gravilha. Portanto, ele estava em nítidas dificuldades e estava com um carro claramente mais lento que o McLaren. Alguma coisa aconteceu, eles saberão o quê, não sei se é uma coisa, se foi um epifenómeno muito concreto da pista e daquele dia, se é uma coisa um bocadinho mais estrutural, que é mais preocupante para eles, mas alguma coisa aconteceu porque, repara, nós vimos, e pegando aquilo que estávamos os dois a dizer, nós vimos o arranque, vimos o Max partir para a frente e aquela vantagem que ele ganha não deixa ninguém adivinhar que vamos ter corrida para o primeiro lugar, quer dizer, aquilo é o Max Verstappen a fazer o seu livro de regras habitual, parto à frente, ganho mais do que um segundo numa volta e a partir daqui ninguém me apanha e a vantagem era relativamente confortável. Portanto, alguma coisa aconteceu porque o carro de facto caiu de um momento para o outro, mas caiu ainda com os duros, para mim não cai com os médios, mesmo sendo um jogo usado. É um erro não terem um jogo de médios novo,
Isso daria mais confiança ao piloto e porventura ao carro. Agora, a diferença de andamento é tão grande naquele momento e já vem de trás, desde antes da paragem, porque a diferença entre os dois começa a diminuir antes da paragem, a diferença está nos 7 segundos e qualquer coisa, e começa a diminuir paulatinamente para os 6 segundos e pouco, e não é só pelas dobragens, porque o Norris também se atrasa depois com dobragens e volta a recuperar o tempo que já tinha ganho. Portanto, a diferença de ritmo já está aí entre os dois carros, independentemente dos pneus que têm equipados. Ou seja, sim, ter um jogo de médios novos teria feito alguma diferença. Para mim não teria feito a diferença de ritmo entre os dois carros. Há ali qualquer outra coisa que se passa, que eu não sei obviamente explicar qual é, enfim, a Red Bull saberá seguramente, e que explica o facto de termos tido 20 voltas finais extraordinariamente emocionantes e uma corrida memorável, o que é bom. E que nos acordou a todos, graças a Deus, com aquela Isso. eu disse que eu já estava a adormecer. Uma corrida que se tornou emocionante e que acabou com um vencedor totalmente inesperado. George Russell conseguiu vencer este Grande Prémio da Áustria, a primeira vitória da Mercedes desde o Grande Prémio do Brasil em 2022, também vencido por George Russell. Foi uma vitória, toda a gente sabe isso, o próprio Russell sabe isso, que lhe caiu no colo, mas pergunto se as vitórias que caem no colo também têm mérito, João Amaral. Claro que tem, eu sou, enfim, já sabes que eu sou uma pessoa muito chata, mas eu não sou daqueles que acham, não, essa vitória não, valem os mesmos pontos, ponto 1. Ponto 2, a alegria que eles têm ao vencer é exatamente a mesma. É óbvio que eu tenho a certeza que o George Russell preferia ter um Mercedes que constantemente fosse tão rápido ou mais rápido que o McLaren e que o Red Bull. Não tenho dúvida disso. Agora, a sensação com que ele fica depois de ganhar aqueles 25 pontos é exatamente a mesma. E para estar ali, ele teve que estar ali, certo? A primeira pessoa que ele teve que bater desde logo é quem também tem um Mercedes como ele, que se chama Lewis Hamilton, que é 7 vezes campeão do mundo, que é, por todos os critérios, um pilotaço e que não conseguiu estar à frente dele, nem ao lado dele, nem ganhar a corrida. Portanto, mérito. 2. Tem o mérito de conseguir aguentar, com sorte, também aí, com sorte, o Oscar Piastri atrás dele. Eu confesso aqui, já sabes que não tenho, eu acho que, e estou a falar com a pessoa certa para isso, eu acho que os ingleses têm algumas qualidades no meio dos defeitos que têm. Uma delas é, na imprensa, por exemplo, assumirem perfeitamente bem as preferências que os jornais têm e os canais de televisão. Eu assumo a minha preferência pelo Oscar Piastri, sem problema nenhum. Não viro a Fórmula 1 toda, nem consigo olhar para a Fórmula 1 dizendo, ele não comete erros. Claro que comete erros. Cometeu um na qualificação, aliás, que para mim lhe estraga ao fim de semana, porque o ter ultrapassado por 1 milímetro que tenha sido a linha branca e ter visto a sua volta apagada, levou a que se qualificasse não em terceiro, mas em quinto ou sexto, já não me recordo. E, portanto, isso leva a que ele esteja muito mais atrás no momento em que se dá o acidente do Verstappen com o Norris, e depois o safety car virtual não lhe permite ter tempo suficiente para apanhar o Russell. Dito isto, o George Russell fez tudo certo. Conduziu o carro no melhor, exponenciou ou aproveitou o potencial do Mercedes que tinha sobre si para ficar em terceiro lugar, que era o que lhe teria acontecido normalmente. Não ficou em terceiro lugar, ficou em primeiro. Portanto, mérito do George Russell, mérito da Mercedes, o carro está cada vez mais rápido, os updates têm funcionado, passámos aqui meses a dizer que eles estavam perdidos, que não sabiam o que estavam a fazer, porque era verdade, não me arrependo nada do que dissemos sobre isso, porque era verdade. Finalmente acertaram e isso é bom, porque estamos a ter finalmente também, não apenas duas equipas a lutar pela vitória, mas duas que estão ali perto atrás e que me dá a ideia de que mais clique, menos clique, podem acertar o passo e chegar ao pé da Red Bull e da McLaren. Portanto, mérito do George Russell, sim, segunda vitória dele, segunda vitória da Mercedes nesta nova era da Fórmula 1, depois de tantos anos a ganhar tantas corridas, ainda me faz alguma confusão. As vitórias para eles serem difíceis, como foi esta, como foi a do Brasil de há 2 anos, há 1 ano e meio. Mas sim, é bom ver equipas diferentes a ganhar e isso também nos traz uma Fórmula 1 mais competitiva. Há muito tempo que o companheiro de equipa que ocupa a box ao lado de George Russell procura também regressar às vitórias e voltar a ter o sabor de vitória. O Hamilton ainda teve um momento de luta com o Russell no início do Grande Prémio, mas o Russell rapidamente conseguiu recuperar a posição. O Hamilton acaba a 23 segundos do George Russell. Desde a última vitória do Hamilton, a Mercedes venceu 2 vezes um Grande Prémio e foram as 2 vezes George Russell. Ainda é pior não ganhar. Achas que ainda é pior para o Hamilton não ganhar, vendo o companheiro de equipa
ter sucesso das 2 únicas vezes que a equipa voltou a conseguir o primeiro lugar do pódio. Acho. Ou seja, Não há, o sabor amargo sim, ainda é maior. acho. Não há duas maneiras de olhar para isso. Sim, claro, com certeza que sim. Ou seja, é óbvio que, mais uma vez, ele preferia ter um carro vencedor, como teve durante muitos anos. É óbvio que ele preferia ter uma Mercedes hiper competitiva, mas não o ter já é mau. E depois, das 2 vezes que aquele carro consegue ganhar uma corrida, é o companheiro de equipa dele que ganha. No Brasil, aliás, lembra-te que ele fica em segundo lugar e está a recuperar o tempo para o Russell, mas também não tem tempo e não sei até que ponto é que o Russell estava a gerir naquela altura. Aqui fica longe, como disseste. Bem sei que ele tinha danos no carro, porque ele na primeira volta tocou-se com o Sainz, ou na segunda volta tocou-se com o Sainz, e tem ali um buraco no pontão lateral direito. Independentemente de tudo isso, ser batido por companheiro de equipa é sempre mau. Ser batido por companheiro de equipa nas 2 únicas vitórias que a equipa tem em 2 anos é péssimo para um piloto que é heptacampeão do mundo, que está habituado, que é o detentor de quase todos os recordes na Fórmula 1, que é, eu diria, a figura do ponto de vista mediático, a figura maior deste desporto. Sim, é péssimo, é horrível, e tenho a certeza que isso lhe dói muito mais. Não vale a pena adorarmos a coisa. Eu sei que eles são obrigados, sobretudo o Hamilton é exímio nisso, é um discurso de relações públicas muito positivo e floreado, é ótimo para a equipa. Aí é, com certeza que é. Agora, para ele, lá dentro dói-lhe, com certeza que dói. Não tenho a menor dúvida disso. A ti e a mim também doeria, não é? Ou seja, eh, há pessoas que não gostam de perder nem feijões. Eu confesso que sou uma dessas pessoas. O melão seria Sim, muito grande, seria. eu também não gosto de perder, como te digo, nem a feijões. A vida habitua-me a perder muitas vezes e, portanto, eu vou aprendendo. Ao Hamilton eu acho que não habituou a perder assim tantas vezes, portanto, vai-lhe doer mais do que a mim, seguramente, mas dói, não tenho dúvida disso. Para fecharmos o capítulo da Mercedes, eu não resisto. Há um momento em que Toto Wolff diz de forma muito efusiva a George Russell, já depois do acidente entre Lando Norris e Max Verstappen: George, tu consegues vencer isto? E Russell responde-lhe de forma muito ríspida. Naquele momento, achas que George Russell compreendeu exatamente o que um senhor chamado João Amaral tem dito sobre a comunicação da Mercedes? Não- acho que ele sentiu na pele aquilo que eu aqui te transmiti. Nós os dois concordámos muitas vezes sobre isto, é que eles falam demais e fazem menos. E respondeu ao Toto aquilo que nos apeteceu dizer muitas vezes, de uma forma mais gráfica, não é? Deixa-me Sim. conduzir. Pi! Ah, sim, eu também percebo a emoção do Toto Wolff a ver ao fim de tanta miséria, ver que podia ganhar uma corrida finalmente. Mas foi a pior altura. Por isso, aliás, na volta de desaceleração, depois da corrida acabada, ele entra no rádio e pede desculpa porque não tinha reparado que ele estava a travar, que tinha mais 300 km/h, e ele responde-lhe com graça, ele, Russell: tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu percebi que estavas feliz. Uh, mas sim, quer dizer, além de que pensar, há ali uma parte que é gira. O Toto Wolff também foi piloto de automóveis, mas há uma razão para se ter tornado team principal e não ser piloto de automóveis, porque pensar que o piloto não percebeu ainda que pode ganhar a corrida naquela circunstância, quer dizer, é anedótico, Keita. Óbvio que já percebeu. Ele percebeu que podia ganhar a corrida e eu vou dizer mais, o Piastri percebeu que podia ganhar a corrida e por isso deu-lhe o fogo no rabo, desculpa a expressão, naquele momento. Teve o azar de facto de ter o safety car virtual e de ter qualificado muito atrás e, portanto, estar ainda a recuperar posições, porque teria sido sem o safety car virtual, acho que podíamos ter tido mais duelo agora entre o Piastri, portanto, entre o McLaren e o Mercedes, porventura um bocadinho mais desequilibrado, porque o Mercedes não é o Red Bull e o Russell, queiramos ou não, ainda não é o Max Verstappen, mas assim como o Piastri também não é o Norris, mas podíamos ter tido ali um duelo bem interessante, que eu tenho esperança de que se volte, enfim, de que haja condições para reproduzir ou para replicar em Silverstone. Vamos continuar a descer na tabela, passar para os Ferraris. Carlos Sainz acaba em terceiro lugar. Charles Leclerc acaba fora dos pontos, em 11º lugar. No final da corrida, o Leclerc dizia que não leva nada de bom deste grande prémio. E a minha pergunta para ti é se consegues ver algum ponto positivo da corrida do Monegasco É difícil, mesmo com uma grande ou do dose fim de de semana. otimismo, matinal é difícil. Parte positiva para ele, nenhuma. Parte positiva para nós é aquele momento lírico em que o engenheiro lhe diz: vamos acabar nos pontos. Nós estamos a lutar para acabar nos pontos. E passado 3 voltas mandou parar outra vez, e passado 15 voltas mandou parar outra vez, e ele é o único que faz, creio, 3 paragens, Sim, enfim, 3 ou 4. talvez 3 4, não sei. paragens. Não sei, perdi-lhes a conta, confesso.
seja como for, mesmo que se faça 3, faz mais uma do que todos os outros, tirando o Max, que depois tem que parar outra vez, depois do acidente. Mas não, é um fim de semana desastroso. Não é só isso que é preocupante. A semana passada dizíamos aqui sinais de alarme, falávamos de campainhas, isto e daquilo, e eu dizia e mantenho, não me pareceu que fosse ainda caso para isso, o ritmo do carro estava lá. Eu não acho ainda que seja a altura para pânico, mas desde que ganharam no Mónaco, não acertaram Preocupação agravada. não acertaram uma? Quer dizer, eu já nem sei se é uma questão mecânica, se é uma questão de engenharia, e portanto, se o carro de facto tem. Essa é a parte em que eu tenho dificuldade em dizer sinais de alarme. O carro pode não ser o mais rápido, mas não está assim tão longe do Mercedes, consegue ser mais Deixa-me rápido só que o dar Mercedes. deixa-me só dar um acrescento. O Carlos Sainz e Charles Leclerc, pelo que percebi, levaram duas configurações completamente diferentes para a corrida. Certo. E um acaba em terceiro e outro. E a do Sainz terá funcionado melhor, apesar de tudo, porque ele ia acabar em quinto sem o acidente, acabou em terceiro, obviamente, mas enfim, não andou longe e estava à frente do Hamilton, portanto superiorizou-se ao Hamilton em ritmo de corrida. Por isso é que eu digo, o Ferrari não está assim tão longe do Mercedes, se é que não está ligeiramente à frente. Portanto, isso não é uma má posição para estar. Não é a posição que eles achavam que iam ganhar o Campeonato do Mundo depois de Mónaco. Não, não é de todo. Mas se calhar aí também exageraram nas expectativas. Agora, aquilo que me preocupa mais com o Leclerc é que desde a corrida do Mónaco não acertam uma, não há nada. O Canadá é miserável, é uma corrida ao nível de uma Super Aguri nos seus piores dias. Chegamos a Espanha e a coisa é mais ou menos anónima, mas enfim, apesar de tudo com ritmo e com consistência, voltamos à Áustria e já não é Super Aguri isto já é life. Quer dizer, há ali qualquer coisa que não está a correr bem e sobre a gestão do Vassar é a primeira vez que vejo a equipa tão perdida. Portanto, eu se fosse o Charles Leclerc, sim, estaria preocupado e concordo com ele, não há nada de positivo para tirar deste fim de semana. Há que Achas esperar. que Desculpa, diz. consegues já ver uma tendência de, por exemplo, a Mercedes andar para a frente e a Ferrari andar para trás? Não tanto, Vamos chegar àquele. consigo ver a Mercedes andar para a frente e a Ferrari não andar para a frente ao mesmo ritmo. Ou seja, se a Ferrari tivesse progredido aquilo que a Mercedes progrediu nos últimos 2 meses, estava a lutar com a Red Bull e com a McLaren ao mesmo ritmo. E isso não fez. Portanto, como muitas vezes dizemos, e é verdade, na Fórmula 1 estar parado é andar para trás. E eles pararam. Os upgrades não têm funcionado, não têm trazido mais ritmo ao carro, não têm dado ao carro aquilo que eles esperavam que tivesse dado. Essa é a parte da engenharia que eu, apesar de tudo, acho que é resolúvel, obviamente, e não os deixou num estado calamitoso a lutar para trás com os V-Carb, com os Aston Martin, com a Haas, não é esse nível que estão. Agora, do ponto de vista da engenharia misturada com a estratégia, a coisa tem sido miserável, mesmo muito, 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 muito má. E deve estar a levar o Hamilton a pensar duas vezes se fez bem ou não fez bem, porque a equipa em que ele está neste momento está em ritmo ascendente, a equipa para a qual ele vai não está. Mas daqui até lá, muita água passará por baixo da ponte e, portanto, há tempo para corrigir tudo isso. Mesmo este ano há tempo para a Ferrari ainda recuperar algum do Elan que vinha tendo no início do campeonato, que vinha desde o início do fim do campeonato passado, e, portanto, aproximar-se mais das duas da frente. Mas alguma coisa tem que fazer, isso parece-me relativamente óbvio. Cá mais para baixo, Nico Hülkenberg faz um sexto lugar, que é o melhor resultado da equipa, é o melhor resultado dele desde 2019 e o melhor resultado da equipa igual ao melhor resultado da equipa, que foi em 2022. Fica à frente de Sérgio Pérez em sétimo e o seu companheiro de equipa, Kevin Magnussen, acaba em oitavo lugar. Haas tem sido. Aqui podemos pegar por duas vertentes. Preferes pegar primeiro por qual? Sérgio Pérez e a sua contínua desgraça? Não, já lá Ou vamos, pelos. já lá vamos. Os Haas têm sido uma boa surpresa este campeonato e no Nico Hülkenberg fazem os dois uma bela corrida. Fazem sem dúvida. Aquilo que me ficou na cabeça, confesso-te, mais uma vez, é uma questão mais de fé do que provavelmente de ciência, porque não tenho elementos objetivos que me permitam dizer isso, mas já falámos sobre isso aqui este ano, é que a gestão do Aio Komatatsu, do novo diretor de equipa, que não o Gunther Steiner, é bastante mais, obviamente, desde logo mais discreta, o que é bom, porque ele não é uma estrela de televisão, ele é um team principal e é para isso que ele ali está. 2, não sei se por isso esta é a parte da fé, mas é um raciocínio meu, enfim, pode ser contrariado. Não sei se por isso, mas imagino que sim, a energia está muito mais focada na performance da equipa do que propriamente em dar espetáculo para a televisão. E, portanto,
a equipa tem dado passos certos, repetiu aqui o melhor resultado conjunto que já tinha nesta mesma pista, como disseste bem, há 2 ou 3 anos, faz uma corrida espetacular. Aquilo que eu digo, que corre muito bem na Haas, não é só a parte, mais uma vez, do carro ser bem nascido, ajuda imenso que, não, ao contrário do ano passado, não coma pneus como se estivesse a comer pipocas no cinema, portanto, o carro consegue aguentar os pneus aquilo que é expectável, que os pneus durem, mas sobretudo do ponto de vista estratégico, a Haas esteve muito bem ao longo de toda a corrida, não é? Ou seja, fazer o undercut sempre permitiu-lhes aproveitar melhor a posição em pista e potenciar essa posição em pista para depois ter aquele resultado final. E isso é uma decisão de quem pensa com a cabeça sobre o pescoço, como dizem os ingleses, uma expressão feliz. Um, eles estiveram sempre bem, os pilotos executaram bem a corrida, houve aquele momento de frição no rádio com o Magnussen em que ele diz, deixa passar a tua companheira de equipa, ou acho que é qualquer coisa como isto, e ele responde de uma forma muito colorida, até me espanta que a FIA não o tenha penalizado por ele dizer um palavrão no rádio, porque aparentemente chegámos a esse nível de correção política, quando estão a conduzir 300 km/h é suposto estarem a pensar exatamente nas consequências de cada palavra, mesmo que não seja o inglês a sua língua primeira, mas enfim, o dinamarquês disse aquilo que pensava, utilizou algum vernáculo, mas nem isso perturbou a trajetória dos carros nem da equipa. Eles estão de facto a lidar bem com esta nova vida da Haas, e isso é bom para a equipa, obviamente, e permite também aos pilotos mostrarem as qualidades que têm. O Magnussen precisava deste resultado como de pão para a boca, não é? O Magnussen, a ser copiosamente batido pelo Hülkenberg este ano, ia ser muito mais errático do que o companheiro de equipa, e o Hülkenberg a mostrar que é uma escolha razoável, se não mesmo muito acertada para a Audi, para uma equipa que vai começar, porque tem experiência, tem rapidez, e é um tipo muito sensato na forma como conduz. Executou francamente bem. E depois tem aquele duelo final, de facto, pegando naquele ponto em que estavas a pegar também na pergunta, tem aquele duelo final na última volta com o Sérgio Pérez. Eu confesso que quando vi a corrida na televisão não dei conta disso. Ele chegou a ser ultrapassado pelo Sérgio Pérez à entrada para a última volta. Portanto, na aproximação para a curva 3, para o gancho, o Pérez ultrapassa-o. Só que entre a curva 3 e a curva 4, o Hülkenberg faz aqui. E fazer aquilo naquele carro, na última volta, é de pilotaço, quer dizer, não é uma coisa... Não é uma coisa simples de fazer, o que está em jogo é muito. E, portanto, teria sido fácil, A, cometer um erro, B, dizer, epá, não, ele é mais rápido do que eu, nada disso aconteceu, foi para cima dele, ultrapassou e com todo o mérito conquista o 6º lugar. Se não é o piloto do dia, bem sei que as redes sociais vivem muito mais da simpatia dos pilotos, da naturalidade, da nacionalidade dos pilotos e, porventura, do seu sex appeal. Para quem gosta de corridas e gosta de os classificar por aquilo que eles fizeram durante o fim de semana, o Nico Hülkenberg está, enfim, eu acho que é naturalmente o piloto do dia, eventualmente com o Piastri que faz, ao contrário do que se possa pensar, e apesar do erro na qualificação, faz um bom fim de semana, faz uma ótima sprint, passa ao Norris sem qualquer tipo de assombro, e depois na corrida tem o azar de facto de ter qualificado mal, culpa dele, e de ter um safety car virtual. Mas isto só para, desculpa, voltar ao PS, só porque passámos aqui algumas semanas também a dizer que ele precisava de um bom resultado. Este não era o resultado que ele queria, obviamente, mas é a prova de que o Oscar Piastri é cedo para desistirmos dele também. E ele está no seu segundo ano Isso. de Fórmula 1. Já que falaste dele, deixa-me só, porque não elaborámos muito, foste falando do Piastri, não elaborámos muito sobre a corrida dele. No final da corrida fica claramente uma sensação no piloto de what if, se eu tivesse deixado o carro 1 milímetro a mais dentro da pista, em que posição é que estaria na corrida e provavelmente teria mais chances de vencer este grande prémio, mas todos estes sabores ligeiramente amargos de quem fica à porta de um grande sucesso, e não é a primeira vez que acontece ao Piastri, podem ajudar a construir um perfil de um piloto que todos nós temos a sensação que um dia vai ser campeão do mundo. Sim, ajuda com certeza. Não sei se tu vias ou lias o Calvin and Hobbes. Eu adoro o Calvin and Hobbes, confesso-te que sou um fã. E uma das expressões que mais gosto do pai do Calvin é quando o obriga a fazer qualquer coisa que ele não gosta, diz isso dá caráter. E isto dá caráter ao Oscar Piastri, portanto, pegando nessa citação do pai do Calvin. É óbvio que é um amargo de boca, é óbvio que ele com toda a razão tem que pensar, eu devia ter ganho esta corrida, é um facto. Isso vai ensiná-lo para o futuro. Mas uma coisa que me marca nele neste fim de semana em particular é que as lutas em pista, e ele faz duas belíssimas
ultrapassagens, uma na sprint, quando aproveita a luta entre o Verstappen e o Norris, para quase os passar os dois, depois não consegue passar o Verstappen, mas depois na corrida, quando está no fim, a tentar recuperar tempo, e passa o Sainz por fora, na entrada da curva 6, acho que é 6, a 5 é quase toda à direita, é de quem não tem... Eu não digo dele o que digo do Norris. O Norris gera melhor. Eu acho que o Norris é mais perfeito na condução. É mais puro, executa na perfeição, faz melhor voltas de qualificação, aproveita melhor os pneus, executa na perfeição o que tem de executar naquele momento. Do ponto de vista de luta no duelo em pista, eu acho que o Piastri não tem nada a aprender com o Lando Norris. Pelo contrário, o Lando Norris tem que aprender com o Piastri, porque o Piastri não tem assombro. Parte para cima deles e 9 em cada 10 vezes consegue a ultrapassagem. E quando não consegue, a coisa vai correr mal para ambos. Ele tem, aliás, um toque com o Pérez no início da corrida. O Pérez dá-lhe um toque que o atrasa, francamente. Fez um número muito parecido com aquilo que o Hamilton fez há uns anos ao Alexander Albon, naquela mesma curva. Não lhe deixa espaço. Pouco importa se é penalizável, se não é penalizável. Mas lá está. 9 em cada 10 vezes o Piastri consegue a ultrapassagem. Aquela foi a 10ª vez, não conseguiu, porque há um piloto por dentro que não lhe dá um menor milímetro. De resto, as ultrapassagens que ele faz são excelentes ao longo do fim de semana e isso é mais importante, parece-me, que o resto. O resto ele pode aprender. Esse desassombro no duelo roda com roda seria mais difícil de ensinar e esse ele já o tem. Muito bem. Eu queria recuperar um bocadinho aqui a tabela de pontuação e entroncando ainda nos AS para concluir a conversa sobre a equipa. Está neste momento em 7º lugar, atrás de Red Bull, Visacar, ou lá como é que aquela coisa se chama, com 30 pontos. A AS tem 19 pontos, estão à frente da Alpine com 9 pontos. Um dos pilotos conseguiu ficar à frente de Sérgio Pérez nesta corrida. É verdade que o Pérez tinha danos no carro, tinha ali um buraquinho num dos sidepods que de certeza condicionou a corrida do piloto. Opa, mas o que mais dizer sobre a espiral negativa em que se encontra Sérgio Pérez? Vai ficando difícil. É isso. Aliás, quando tu perguntaste se eu queria começar pela Haas, queria começar pelo Pérez. Eu preferi começar pela Haas porque eu já vou tendo dificuldade em encontrar palavras para descrever aquilo porque o Pérez está a passar. O que é estúpido, porque passámos por isto o ano passado e passámos por isto há 2 anos, portanto as palavras deviam ser fáceis de encontrar. É difícil. Tu disseste bem que ele tinha um buraco no sidepod. Eu acho que ele tem um buraco maior no ego neste momento e na confiança pessoal. Não, quer dizer, não sei exatamente o que é de explicar. Que o Red Bull não é uma máquina vencedora de corridas que tem 2 segundos de vantagem sobre todos os outros, já percebemos há muito tempo. A dificuldade com que o Verstappen consegue fazer pole positions e ganhar corridas, aliás, tem-no demonstrado. O que, ao contrário do que podia parecer lógico à primeira vista, dificulta ainda mais a vida do Pérez, porque se percebe que o verdadeiro ritmo do carro também não é o do Pérez, mas é alguma coisa entre o Pérez e o Verstappen. E ele, de facto, está muito mais atrás do que aquilo que o carro devia permitir. O carro deve ser difícil de conduzir, com certeza. Ele, porventura, não é porventura, ele não tem, obviamente, o leque de ferramentas ao dispor dele. Eu estou a falar de ferramentas de talento e psicológicas que o Max Verstappen tem, mas caramba, era suposto andar ali na luta com os Mercedes e com os Ferrari e com os McLaren. Não está. Não está. Ele ficou atrás de um Haas. É como tu bem dizes, é por aí que começa a tua frase e bem. Ele ficou atrás de um Haas. O que é que se pode dizer mais sobre este homem? Que é provável que durante o ano ele recupere alguma da competitividade? Sim, aconteceu nos anos anteriores. Que se calhar está na altura de olhar para ele e perceber que isto é cíclico e que isto vai acontecer sempre? Sim. O que é mais difícil de compreender com isto tudo? A renovação por mais por mais um ano, porque é mais um ano com porventura extensão para o outro, ainda não se sabe exatamente o que é isso. É a renovação por mais um mês, às vezes já se torna difícil de perceber. Ele tem que sair desta espiral. Quer dizer, eu percebo que os pilotos não são apenas o talento e a rapidez, são também um conjunto de outras coisas e ele garante muitas dessas outras coisas. E não estou a dizer com isto que o Pérez não é um piloto com talento, porque o é, obviamente. Não é um piloto com talento para estar numa daquelas equipas neste momento, não. Ou seja, pondo as coisas de uma forma muito crua, entre os pilotos da McLaren, os da Ferrari, os da Mercedes e mesmo os da Aston Martin, e mesmo os da Vicar, eu acho que o Sérgio Pérez é o mais fraco destes pilotos todos. E repara que estamos a falar aqui de muitos pilotos. Muitos. Portanto, 4 equipas são 8 pilotos. Com a Red Bull, 5.
Estamos a falar de 10 pilotos. É o mais fraco desses 10 pilotos. É. Sim, e antes, enfim, hoje estamos a gravar isto, não está em direto, antes de digo, o Lance Stroll. Sim, acho que o Lance Stroll é neste momento melhor piloto que o Sérgio Pérez. Portanto, se é essa a dúvida, está Sim. dito. Acho que o Sérgio Pérez tem talento para fazer mais do que isto, mas como ele repete estes episódios todos os anos, das duas uma, ou está no sítio errado e portanto não devia ter renovado, ou já passou a fase da motivação, está numa fase de desmotivação de carreira e já não devia estar nesta modalidade. Está a começar a ser difícil, de facto, justificar qualquer outra coisa que não seja esta em relação ao Sérgio Pérez. Está numa fase claramente descendente. Eu há várias semanas que questiono Sérgio Pérez e a sua performance em corrida, continuo sem compreender a renovação do piloto, nem a lógica por trás dessa renovação. E quando digo lógica, digo não sei o que a Red Bull vê, não consigo perceber o que a Red Bull vê em Sérgio Pérez que possa justificar a continuidade dele em pista, Explico. nem no que É diz assim, respeito. o que a Red Bull vê. Pronto, podemos estar só a falar de dinheiro e se for só isso eu aceito, mas olhando para aquilo que o piloto pode ajudar Max Verstappen em pista, neste momento não existe. Olhando para aquilo, para a contribuição do piloto para o campeonato de construtores, é mínima e praticamente nula. Muitas vezes a sorte da Red Bull nesse capítulo é ter um outro piloto que ou acaba em primeiro ou acaba em segundo num fim de semana normal. Caso contrário, teriam um problema acrescido na luta pelo campeonato de construtores. Mas vai ter esse E- problema ao longo do sim, campeonato sim, ainda. Esse problema ainda não sim. acabou e vai ter. Mas isso que estás a dizer é extraordinariamente interessante. Desculpa interromper-te, agora enfim, pareço outra Interrompe. pessoa que não eu. Não, Mas só não, para não, dizer uma não. coisa, porque é exatamente para pegar onde tu estás a dizer. Tudo isso é verdade, mas tudo isso é curioso, que é consequência também da forma como a Red Bull encara as corridas. Repara, tu tens o Max Verstappen, que é de facto, como tu dizes, esse super piloto que garante sozinho o pão para a boca da equipa, e por isso preocuparam-se durante estes anos todos em arranjar-lhe um companheiro de equipa que com experiência não lhe fizesse sombra. E as poucas vezes que algo que se encontraram em pista, lembro do Brasil em 2022, uh, o Max não queria fazer favores e não faz favores a ninguém. Portanto, o que fizeram basicamente foi arranjar um companheiro de equipa que deixa o Max Verstappen confortável. Estão a pagar o preço para isso. Se calhar não tinham que ter acomodado tanto o Max Verstappen, ele tem talento suficiente para ter um companheiro de equipa que seja mais rápido e mais novo, e se o tivessem feito, hoje não estavam neste problema. Podiam ter tido outro, mas também, enfim, dentre os erros que cometeram de pôr lá o Gasly, de pôr lá o Kvyat, de pôr lá o Albon, sem lhes dar tempo Mas, suficiente sequer para eles... mas Diz isto, desculpa, João, desculpa. só Não, interromper. não. A questão é que a Red Bull não está neste problema. A Red Bull está não só neste problema, como decidiu dar continuidade a Uhum. este problema. Verdade? E, e essa continuidade é que me custa muito a compreender. Não, absolutamente incoerente, sobretudo com aquilo que o Helmut Marko diz sobre o Daniel Ricciardo. O Helmut Marko este fim de semana basicamente despediu o Daniel Ricciardo, não é? E deu conta de que ele não estaria nos planos da equipa para o ano e que o Liam Lawson seria piloto da Vicar Ticket Restaurant, qualquer coisa. E o argumento que ele utilizou, que eu consigo compreender, apesar de gostar do Daniel Ricciardo, é: nós somos uma equipa de formação. A Vicar é uma equipa jovem, não tem lá que ter consagrados. E a Red Bull, não sendo uma equipa de formação, não é uma equipa ligada à formação dos pilotos, com jovens pilotos em várias modalidades inferiores às da Fórmula 1. Para quê? Para manter um piloto, sem ser a parte económica, que claramente do ponto de vista dos resultados não garante neste momento já aquilo que a equipa precisa. É que o ano passado isso não se colocava. O ano passado ficou em segundo lugar no campeonato, é verdade. Portanto, se não fosse o Max Verstappen, tinha sido campeão do mundo, é verdade. Portanto, cumpriu aquilo que a equipa lhe pediu, com dificuldade, mas cumpriu. Este ano já não é o mesmo panorama. E, portanto, se a Red Bull pensar que em 2025 e mais ainda em 26, 27, vai ser uma equipa que vai precisar, porque Ventura não vai ter esse domínio que teve o ano passado, que é uma coisa perfeitamente extraordinária. Vai precisar dos dois pilotos para ganhar pontos para a equipa e para lutar por vitórias e potenciar estratégias. Eu diria que o Sérgio Pérez não é a pessoa ideal para isso, mas eu estou aqui sentado calmamente em Lisboa, eles é que tomam as decisões.
E parece ser uma realidade que quase toda a gente vê, menos quem manda na Red Bull, eles lá saberão. Falaste do Daniel Ricciardo, era um dos dois pilotos de quem eu queria falar para concluirmos o nosso episódio. Daniel Ricciardo, depois daquilo que ouviu de Helmut Marko, faz um bom grande prémio, termina nos pontos, consegue executar de forma exemplar ou perfeita um undercut aos Alpine. É a resposta que tem que dar no momento em que tem que dar a Helmut Marko. A minha questão é se vale de alguma coisa. Eu ia dizer-te, voltando a dizer que tenho simpatia pelo Daniel Ricciardo, too little, too late. Mas sim, é isto que ele tem que fazer reiteradamente todos os fins de semana. E se o tivesse feito desde que chegou à Fórmula 1, teria pegado destaque e não estávamos a discutir o futuro dele. Assim, acho que vamos continuar a falar sobre a modalidade para a qual ele irá seguir à Fórmula 1. Dito isto, fez um excelente fim de semana, qualificou-se bem, mesmo na sprint ele teve ritmo, não correu tão bem, mas a corrida, eu no fim, quando os alpinos estão atrás dele, tenho a perfeita noção de que os alpinos vão comer de cebolada, para utilizar uma expressão do nosso bom amigo e mentor João Salviano. E não aconteceu, portanto, ele tinha ritmo ali por baixo dos pneus, isso é bom. Conquistou 2 pontos preciosos para a equipa, mas sobretudo, e voltando à conversa que tínhamos há bocadinho sobre o Russell e o Hamilton, superiorizou-se ao Yuki Tsunoda. E isso é aquilo que ele precisa de fazer todos os fins de semana, mais a mais quando acaba nos pontos. Portanto, sim, parabéns ao Daniel Ricciardo, fez um fim de semana, é um dos destaques positivos do fim de semana. Se esse destaque positivo lhe vai servir para alguma coisa do ponto de vista do futuro com a AlphaTauri, eu diria que não. Já é tarde demais. A menos que as coisas na Red Bull deem uma volta muito grande no meio daquele caldeirão de azeite a ferver que para ali vai, do ponto de vista já dos egos e das políticas internas e não das corridas e dos carros, e o Daniel Ricciardo se transforme num passe de mágica num elemento precioso para o Christian Horner. Mas eu acho também que isso já passou, para ser franco. Acho que a Red Bull o que tem a fazer com o Daniel Ricciardo é aproveitá-lo para fins comerciais, Isso, onde ele é verdadeiramente um sucesso. isso. Fim de semana também positivo, em particular para o Gasly. Uhum. Olhas, a pergunta é, mas positivo também para a Alpine ou foi um fim de semana em que ficaram abaixo da expectativa para aquilo que têm mostrado nos fins de semana anteriores? Estranho, como sempre, excelente pergunta. Eu acho que a Alpine teve um fim de semana um bocadinho à Mercedes, à comunicação da Mercedes. A Alpine está, comecemos pelo fim, pelo mais importante, pela parte mais estrutural. A Alpine está claramente muito mais competitiva do que estava. Parabéns à Alpine por isso, conseguiram dar a volta a uma situação muito difícil e neste momento parecem mais competitivos que a Aston Martin. E isso, se me tivesse dito isso há um mês e meio, quer dizer, eu tinha-me rido, com toda a franqueza. Portanto, isso é prova do mérito que é do trabalho que a Alpine tem feito. Neste fim de semana estava à espera, depois daquilo que vi, quer na sprint, quer no princípio da corrida, de mais pontos do que aqueles que conseguiram. São um bocadinho traídos pela estratégia, como disseste bem o Daniel Ricciardo e a V-Carb, qualquer coisa, conseguem executar melhor o undercut e isso dá-lhes vantagem em pista e, portanto, roubam-lhes o ponto que seria deles, porventura. Dito isto, eles continuam competitivos e fazem um bom fim de semana. Não tão bom quanto a certo momento eu pensei que iam fazer, eu acho que é essa a parte Mercedes da coisa, é um bocadinho um eletrocardiograma de expectativas, não é? Portanto, a Alpine entra com uma expectativa mais em baixo, depois mostra o ritmo em pista e está mais em cima, mantém essa expectativa, chegas ao resultado final e baixa outra vez um bocadinho. Mas baixar um bocadinho, fazer um ponto num pelotão em que desistiu um carro, que foi o Lando Norris, ou seja, se o Lando Norris não tem desistido, eles não tinham feito ponto nenhum, é verdade, não tinham feito eles como não tinham feito o Daniel Ricciardo. Mas isto não vive de ses, vive do que é, e portanto, parabéns à Alpine por ter feito mais um ponto e por estarem mais competitivos. Sobretudo nos vai entretendo, não é? Porque cada vez que eles se encontram em pista, e claramente o nível de rapidez de ambos é muito semelhante, nós temos fogo de artifício garantido. Sobretudo Tragam porque as pipocas. é mais ou menos isso. O Ocon continua a ser um tipo extraordinariamente rápido, não tenho dúvida sobre o talento dele, mas quando tem o companheiro de equipa por perto, há ali uma névoa, não sei se só névoa, se é uma névoa encarnada, se é uma névoa azul que se põe à frente dos olhos e passa-se qualquer coisa e ele tem umas paragens cerebrais que não devia ter. O Gasly tem feito o trabalho dele, renovou o contrato mais a mais, portanto é piloto alpino por mais alguns anos, portanto fez o trabalho dele e fez um ponto para a equipa francesa, e bem. Muito bem, para fecharmos, destaques que não tínhamos falado.
é difícil porque nós somos muito eficazes naquilo que dizemos e, portanto temos quase tudo coberto do ponto de vista dos destaques. Destaques negativos, Aston Martin. Não falei disso, não, sem ser em breve, e serve-nos de fundo à nossa conversa do ponto de vista visual. Vai sendo mauzito. Eu dizia a brincar numa mensagem que mandei ao Salviano durante o fim de semana, ninguém mais do que eu gosta de nostalgia e de reviver o passado. Acho que também sabes isso, mas acho que esta nostalgia que a Aston Martin está a viver com 2022 é excessiva. Podiam reviver 2023, já chega de trazerem o carro de 2022 para a pista. Mau, muito mau do ponto de vista da engenharia, muito mau do ponto de vista da rapidez. O carro continua a ser altamente difícil de conduzir e podia ser muito difícil de conduzir, mas ter lampejos de rapidez. É muito difícil de conduzir e continua lento, portanto... E as más notícias é que a perspectiva é que se continua assim. O Alonso falava disso no fim de semana passado, avisando que nas próximas 2 corridas, incluindo esta na Áustria, que não iria existir nenhum milagre, nenhuma alteração no carro que de repente o transformasse numa máquina de velocidade. Sim, não há milagres nestas coisas, são zeros e uns. E se isto é verdade para a Mercedes que não acertava, se era verdade para a McLaren quando estava no fundo da grelha, é verdade para a Aston Martin. São zeros e uns. E acertaram os zeros e uns no início de 2023, mas claramente não perceberam exatamente o que é que fizeram no início de 2023 para ter um carro tão competitivo como tiveram. E isso é pena, porque... Enfim, porque tem 2 bons pilotos, porque tem de facto uma estrutura extraordinária. A Aston Martin é a equipa com maior potencial de crescimento de todas as que estão na Fórmula 1 e não tenho dúvida de que esse crescimento vai chegar. Ver a equipa neste estado de competitividade é um bocadinho penoso para quem, sobretudo, é fã do Fernando Alonso. Portanto, dói um bocadinho, mas é a vida. É um destaque negativo, é claramente um destaque negativo. O fim de semana correu mal, também correu mal ao Alonso. Ele tinha um problema no motor que o fazia perder tempo em reta, mas para além de tudo mais, correu mal, cometeu um erro com o Guan Yu Zhou. Enfim, fez a volta mais rápida no fim, tirou um ponto ao Max Verstappen. O que não deixa de ter graça, mas é pouco para um fim de semana da Aston Martin. Portanto, esse destaque negativo, claramente. Destaque negativo ainda, desculpa, eu hoje estou um bocadinho negativo, para a quantidade de penalizações. Eu sei que este ano não tivemos como o ano passado, e bem, portanto, façamos disto um destaque negativo e um positivo. Não tivemos as violações de limites de pista como o ano passado. A gravilha que foi colocada na última curva cumpriu o seu efeito e os pilotos... E a colocação da gravilha provou que era isso que faltava, não é? Que os pilotos, quando têm ali um limite físico, não podem ultrapassar, não ultrapassam. O que não conseguem é dizer ao cérebro, como se viu, aliás, com a história do Oscar Piastri em qualificação, epá, tens ali um pedaço de pista em que és tão rápido como cá dentro, vais fazer tudo para ser o mais rápido possível, mas tenta manter o carro naquele milímetro. Às vezes não é possível, eles são super-heróis do volante, mas não conseguem fazer tudo. Portanto, essa parte foi boa. Parte má, a quantidade de penalizações que ali saíram por tudo e mais alguma coisa. Por erros como o do Alonso, por erros como o do Verstappen, certos, as penalizações, por limites de pista como o Piastri, por cruzar linhas brancas à entrada da box, como foi o caso do Hamilton. Eu confesso-te, vou dizer aqui uma coisa, que eu percebo a regra e ele pisou a linha branca, mas ele claramente comete um erro, quer dizer, ele não comete a linha... Eu percebo a penalização por pisar a linha branca se ele está completamente do lado esquerdo da pista e se chega para o lado direito, entrando nas boxes à doida, como se fazia nos anos 80 e 90, e colocando com isso em risco os pilotos que vêm atrás. Ele entrou tão depressa que o carro lhe escapou. Não sei, eu teria, a regra é o que é cega, eu teria muita dificuldade em penalizar aquilo. Acho que é tonto. Parabéns ao piloto pela reação que teve, porque quando lhe disseram que tivesse 5 segundos, estava à espera de um daqueles dramas que ele às vezes faz e ele diz, ok, peço desculpa, porque ele sabe que fez aquilo. São Sim. penalizações a mais para um fim de semana e eu, velho petrolhead, me confesso, acho que há penalizações a mais para um só fim de semana. Felizmente nenhuma delas alterou propriamente o resultado da corrida. A do Piastri, porventura, será a que mais altera o resultado da corrida, a do Hamilton não tanto, e por isso a McLaren correu da mesma, mas é o que é. Nada a fazer. Dos destaques positivos, já falámos de todos, quer dizer, a Haas para mim merece um hiper destaque positivo, sem tirar mérito ao George Russell, mas a Haas faz de facto o fim de semana quase perfeito para eles. Se calhar ainda vemos o Hülkenberg conseguir um pódio antes de chegar à Audi. E já que falamos da Audi, a Stake Sauber continua a ser... Eu pensei que está num ano muito difícil, os anos de transição são muito difíceis, mas aquilo é muito mau. Muito mau, sim. Penoso. Deixa-me só dizer, tu há pouco, no início da nossa conversa, falavas ou dizias-te impressionado com a capacidade de Lando Norris conseguir reclamar enquanto estava a lutar com Max Verstappen.
capacidade que os pilotos têm surpreendeu-me ou fiquei fascinada com a capacidade de Oscar Piastri conseguir ver que Lewis Hamilton pisou a linha Uhum. branca. Sim. Pá, extraordinário como é que os tipos enfiados dentro daqueles carros com capacete e a fazer uma curva a alta velocidade conseguem perceber que um piloto pisou uma Sim. linha branca. E fazem aquilo que lhes é pedido, que é. Há uma parte gira disso, que é dizer, ok, eles estão tão atentos e tão alerta a tudo o que se passa à volta deles, que estão a ganhar tempo e estão a ganhar posições em pista com essas queixinhas. A Uhum. parte, porque eu olho para isso também, pá, já chegava de queixinhas, não é? Sim, Há tantas câmaras em pista. O Let Them Race, de que eu sou eles não defensor, precisam. também tem que ter uma consequência para os pilotos, quer dizer, don't let them whine, não os deixem queixar-se tanto. Há câmaras, a Parem de equipa, se chibar uns aos outros. isso. E eu percebo isso, quer dizer, se o Nuno Pinto estivesse aqui connosco, dizia, pá, está bem, mas é isso que eles têm que fazer. Repara que ele ganhou uma posição em pista assim. Certo, eu sei disso, mas pá, se os sistemas de controle forem suficientemente eficazes e coerentes, os pilotos podem concentrar-se só em correr. Os rádios de corrida são um presente envenenado, sabes? Para Uhum. quem, como eu, começou a ver Fórmula 1 sem ouvir nada do que eles diziam, rapidamente e antes de acabar só, eu lembro de ver o resumo da Fórmula 1 de 87 na cassete de vídeo que comprei da Diogo Marketing, e há ali um momento no Grande Prémio da Bélgica em que eles põem, isto já é feito no fim do ano, na edição, a conversa entre o Peter Warr, que era então o team principal da Lotus, e o Ayrton Senna durante a qualificação de sexta-feira. E o Warr diz-lhe, atenção que o próximo já está em pista com pneus secos, e o Senna responde-lhe, naquele inglês muito característico dele, a dizer, não, a pista ainda está muito molhada à volta da box, é muito cedo para meter pneus slicks. Isto espantou-me, porque isto já acontecia há anos na Fórmula 1, mas eu, espectador, nunca tinha ouvido estes rádios, foi espetacular. E, portanto, quando os rádios começaram a ser de uso universal, pensei, uau, nós temos aqui um manancial espetacular. E quem vê as corridas nos onboards ainda gosta imenso de ouvir. Eu acho que às tantas isso se vira um bocadinho contra eles, ponto 1. Ponto 2, isto tira alguma da magia da coisa. Eu gosto de ouvir um rádio tipo do Magnussen. É para deixar passar. Hell no. Ele disse um bocadinho pior do que hell no. Uhum. Gosto de ouvir esses rádios. Não gosto de ouvir o rádio do Piastri a dizer olha que ele passou a linha branca, ele passou a linha branca. Penalização, penalização. Mas Sim, pronto. percebo. Mais uma vez é a minha parte de velhote a falar. E com isto, está tudo dito. Vamos falar de debrief. Obrigada, João Amaral, mais uma vez, por Obrigado. ter estado aqui comigo nesta horinha a analisar o Grande Prémio da Áustria. Obrigada a quem também nos acompanhou neste episódio. Nós voltamos no próximo fim de semana em direto para analisarmos o Grande Prémio de Silverstone.